Então, nessa seção, a gente vai ver formas, né, maneiras de representar graficamente, né, vamos ver maneiras de representar ou de visualizar o comportamento de uma função complexa. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que não tem gráfico de uma função complexa, né? Quer dizer, a gente pode até definir, mas não dá para a gente visualizar, porque como vocês vão ver, o gráfico de uma função complexa está no R4. Tá? Então, vamos relembrar aqui rapidamente o que é o gráfico de uma função, né? Então, para o caso de uma função de uma variável do tipo y igual a g de x, né, o gráfico desse cara é o conjunto dos pontos da forma x, g de x, né? Ou xy, se vocês assim quiserem. Lá no R2 está escrito que o y é a g de x, né? Y é igual a g de x, e x toma valor lá no, digamos assim, num certo intervalo, ou no domínio onde a g está definida. Então, o gráfico de uma função de uma variável só, de um parâmetro só, está lá no R2. Tá? Então, por extensão, se a gente quiser definir o gráfico de uma função complexa, a gente faz da mesma maneira, né? Por exemplo, se eu tiver uma função complexa f que toma valores num certo conjunto A, né, um subconjunto de C, retorna valores lá em outro conjunto B, outro subconjunto de C. Então, a gente pode definir o gráfico, né, que usa essa notação assim, GR. Então, o gráfico de f como sendo o conjunto dos pontos. Bom, o gráfico na função de x é x, f de x, né? Então, o gráfico na função de z é z, f de z, tá certo? De forma análoga, então seria z, f de z, né? Tal que z pertence ao domínio lá da função. Só que z, a gente pode escrever dessa forma, né? x, y é um par de números reais. E f de z é um par de números também. Só que aqui a gente escreve assim, u, v. Né? U é a parte real e v é a parte imaginária. Só que u e v são funções de x e y. Então, no final das contas, se eu for escrever aqui, definir o que a gente chama de gráfico de uma função complexa, né? Seria o conjunto dos pontos da forma x, y, u que depende de x, y, v que depende de x, y, que está lá no R4, pessoal. Ó, esses caras estão no R4, são 4 entradas aqui, ó. Tá certo? Então, a gente infelizmente tem que abandonar essa ideia de tentar representar graficamente uma função complexa dessa maneira. O que a gente vai mostrar são alternativas, tá certo? Maneiras de tentar interpretar o comportamento de uma função complexa de forma visual, né? Então, aqui é a nossa velha definição de gráfico de uma função, né? Por exemplo, se você tem uma função de uma variável, o gráfico é assim. Tá certo? Aí para a função x², que a gente faz isso. Para cada x, a gente determina o y que está relacionado por essa relação e você tem um ponto, né? Lá no plano, um ponto da forma x, y. E aí, variando o x aqui no domínio, você vai ter y diferentes. Se você juntar todos esses carinhas, esse conjunto de pontos vai dar o que a gente chama de gráfico da função de uma variável, né? E aí, por extensão, de forma análoga, a gente define o gráfico da função de uma função complexa, né? Da mesma maneira, né? Então, o gráfico, se você tem f com a função de a em um conjunto, em C completo, ou um subconjunto de C, né, se f for dado dessa forma, né, w igual a f de z, a gente sabe que toda função complexa pode ser decomposta na sua parte real e a parte imaginária, onde a parte real e a parte imaginária são, elas também funções, né, de x e de y, uma vez que z se escreve assim, né, x mais y. Tá? Então, se eu for utilizar isso para definir o gráfico de uma função complexa, aí vai ser de maneira análoga o conjunto de pontos dessa maneira, vai ser no final das contas, né, depois que eu reescrever todo mundo em termos de x e y, você vai ter um conjunto de pontos. Você tem 4 entradas, né? 1, 2, 3, 4 entradas. Então, esse objeto mora lá no R4. Então, não dá para desenhar. Então, o que a gente tem que fazer é criar abordagens diferentes para tentar visualizar esse objeto. Tá? Então, uma maneira, pessoal, é a gente sacrificar alguma desses carinhas aqui. Tá? Então, por exemplo, se eu sacrificar a parte imaginária, por quê, professor? Porque sim. Tá? Depois a gente pode fazer a mesma abordagem com a parte real. Então, se eu sacrificar a parte imaginária, então eu fico com um conjunto de pontos dessa forma, né? x, y e o de x, y. Ah, esse objeto agora aqui já mora no R3. Tá? Então, a gente pode fazer o seguinte, não é o gráfico da função, mas a gente pode fazer o gráfico da parte imaginária da função, tá certo? Por exemplo, se eu tenho aqui x, y, e aí eu posso usar aqui como esse outro eixo, a parte real, perdão, da função, né? E fazer o gráfico aqui vai dar uma certa superfície. Da mesma maneira, eu posso, por exemplo, sacrificar a parte real e aí fazer o gráfico da parte imaginária. Tá? Claro, eu vou ter digamos assim, uma informação parcial, né, acerca do comportamento da minha função complexa. Mas eu vou ter alguma informação, tá certo? E mais à frente vocês vão ver que essas informações, ou seja, estudar tanto a parte real de f como a parte imaginária, o gráfico desses caras, são importantes
Porque quando essa função f ela é analítica, que a gente vai ver, esse termo que a gente vai ver mais à frente, tanto u quanto v satisfazem uma equação diferencial importante que é chamada equação de Laplace. Vocês vão ver que isso aqui é satisfeito para u e isso aqui é satisfeito para v. Então, só por isso já seria importante a gente estudar, a gente saber representar graficamente a parte real e a parte imaginária. Tá? Bom, que é o que eu coloco aqui, tá? Depois eu dou mais exemplos. Então, por exemplo, se eu tivesse a função f de z igual a z quadrado, então f de z igual a z quadrado, eu posso decompor ele na sua parte real, que a gente já viu que se escreve assim, x ao quadrado menos y ao quadrado, e a parte imaginária que se escreve assim, que é 2xy. Então, eu posso fazer o gráfico de x, y e x quadrado menos y quadrado, eu vou ter uma superfície, e eu posso graficar também x, y e esse carinha aqui que é 2xy, tá certo? Eu tenho uma outra superfície, tá? Então, deixa eu mostrar aqui como é que ficaria. Então, se eu sacrificar a variável, se eu sacrificar a parte imaginária, o v, né, a função v, para a função z quadrado, eu fico com esse conjunto aqui. Esse conjunto é o gráfico dela, né? É o que a gente chama de gráfico da parte real, né? É o gráfico da parte real. Esse aqui é o gráfico da parte real de f, tá certo? Bom, e aí a gente ficaria com essa função u de x e y igual a x ao quadrado menos y ao quadrado, cuja representação é essa superfície aqui, tá certo? É um paraboloide hiperbólico, né? Você vê que se você tiver no plano onde o y é zero, você tem parábolas. Deixa eu mudar de cor. Você tem parábolas. Se você tiver num plano onde o x é zero, você tem outra parábola, tá certo? Por isso paraboloide. E por que ele chama paraboloide elíptico? Porque se você, perdão, hiperbólico, porque se você pegar as interseções, né, se você pegar as superfícies, as curvas de nível dessa função, o que você vai ter são elipses, tá certo? Então, paraboloide elíptico. Tranquilo? Da mesma forma, se você sacrificar a parte real e ficar com a parte imaginária, você vai ter essa função v, que é igual a 2xy, outra superfície cujo gráfico está aqui embaixo. Tá? Então é importante, é uma forma de representar, né, uma função complexa, não é uma representação completa, porque não tem como a gente fazer isso dessa maneira, tá? Mas aí a gente consegue estudar o que acontece com a parte real e a parte imaginária, que, como eu falei, em alguns casos satisfazem uma equação importante, que é a equação de Laplace. Então, só por isso já é interessante a gente saber representar esses caras. Tranquilo? Show! Então, uma outra possibilidade, pessoal, é a gente nem utilizar a parte real, nem a parte imaginária. É a gente utilizar o valor absoluto da função, né? E aí talvez isso aqui seja uma outra informação interessante. Por quê? Porque aqui está, digamos assim, tem mais informação sobre a função do que teria a parte real e a parte imaginária separadamente. Só que aqui eu tenho informação de como o tamanho da função está crescendo, né? A gente perde a informação, por exemplo, do argumento da função. Porque lembra, qualquer número complexo, z, eu posso escrever dessa maneira. Eu tenho o tamanho dele, né? É um módulo do número complexo, e eu tenho essa representação, cosseno de θ mais i seno de θ, o θ aqui é o argumento, né? Ou na forma exponencial complexa, né? Posso escrever como r, que continua sendo o tamanho desse cara, vezes e elevado a iθ, né? O θ é o argumento. Tá? Então, quando eu sacrifico u e v simultaneamente e utilizo f de z é um número real, né? Então, se eu for estudar isso aqui, ó, x, y, se eu for fazer esse gráfico aqui, dá para fazer no R3, né? E aí eu vou ter um comportamento, eu vou ter uma ideia de como o módulo da minha função complexa varia à medida que eu vou me distanciando, por exemplo, da origem. Tá? Então é uma possibilidade, é estudar o módulo, né? Estudar o módulo, fazer o gráfico do módulo da função complexa. Tá certo? Aí eu tenho digamos assim, uma informação geral sobre o crescimento da função. Tá? Então uma outra maneira, como eu falei, é a gente estudar isso aqui, ó. X e representar graficamente isso, x, y e o valor absoluto da f. Então, para o caso da função f de z igual a z quadrado, o valor absoluto dela, como é que fica o valor absoluto de f de z? Isso ao quadrado, como é que a gente calcula? Bom, é a função, né? Ou o número complexo vezes o seu conjugado complexo, né? Não foi assim que a gente definiu? E aí extrai a raiz quadrada para ter esse cara, né? Ora, mas quem é o f de z? É z ao quadrado. Quem é o f de z barra? Bom, é z ao quadrado barra. Bom, isso que eu posso escrever assim, tá? Ou isso ainda é z vezes z barra, tudo ao quadrado, né? Coloquei o 2 para fora para todo mundo aqui. Mas z vezes z barra é módulo de z ao quadrado. Então, fica módulo de z ao quadrado, tá? Então, se eu extrair a raiz para ficar apenas com esse cara, extraindo a raiz, eu tenho que, nesse caso, o valor absoluto da função z ao quadrado, fica a raiz quadrada desse cara, que é módulo de z ao quadrado. Mas módulo de z ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado, tá certo? Então, se você fizer o gráfico de f
deixa eu colocar aqui, valor absoluto de z igual a x² mais y², você vai ter essa superfície que é um paraboloide, tá certo? Paraboloide de revolução. Ou paraboloide circular, por quê? Porque se você intersectar esse cara com qualquer plano, as suas curvas de níveis são circunferência. Tá bom? E aí a gente tem uma informação de quão rápido ou quão devagar, nesse caso, dependendo da função, o valor absoluto da função cresce. Tá certo? Veja que à medida que eu vou me afastando em qualquer direção, ela cresce rapidamente. Tá certo? Aí a gente tem como utilizar esse tipo de informação para estudar o comportamento da nossa função. Tá? E aí você pode fazer isso para qualquer função complexa. Você pode estudar o gráfico quando você tem x, y e a parte real de f. Você pode estudar x, y, a parte imaginária de f. Ou então x, y e o valor absoluto da f. Tá certo? Então são três possibilidades diferentes. Tá? Chamando a atenção que nenhuma desses caras, nenhuma dessas três formas que eu estou mostrando para vocês é realmente o gráfico da função de variável complexa, porque o gráfico desse cara está na R4 e a gente não tem como visualizar. Tranquilo? Vamos fazer um exemplo aqui. Então, vamos fazer esses gráficos, né? Ou seja, vamos representar essas superfícies, né? A parte real, a parte imaginária e o valor absoluto para a função exponencial complexa. Tá? E no final vamos ver que tanto a u quanto a v satisfazem a equação de Laplace. Tá certo? Ou seja, que Laplaciano de u é igual a zero e que Laplaciano de v é igual a zero. Tá bom? Ok. Então, para a função e elevado a z, deixa eu fazer aqui, e elevado a z, como é que ela foi definida? É e elevado a x, ou seja, e elevado a sua parte real, que multiplica cosseno de y mais i seno de y, não é assim? Então, se você multiplicar esses carinhas, expandindo aqui, vai ficar e elevado a x cosseno de y mais i vezes e elevado a x seno de y, tá? Daqui, rapidamente, a gente ganha aqui esse cara é a parte real, é a nossa função u de x e y, né? E esse cara aqui é a parte imaginária, é o nosso v de x e y. Tudo bem? Que é o que está escrito aqui em cima. Ó. U esse cara, v esse cara. Mais à frente a gente vai precisar do valor absoluto, né, de e elevado a z, mas a gente viu na aula passada que o valor absoluto de e elevado a z é o próprio e elevado a x. Então a gente vai fazer o gráfico dessas três superfícies. Essa e essa. Tá certo? Tá aqui representados, ó. Tá bom? Ok, a primeira é bem simples, pessoal. É o gráfico, bom, a primeira função é elevado a x vezes cosseno, né? Deixa eu só ganhar mais espaço aqui. Então, a primeira função, u de x é elevado a x vezes cosseno de y. Pensa o seguinte, se você fixar um valor para x, o gráfico dessa coisa vai ser o gráfico da função cosseno, tá certo? Então, você vai ter o cosseno para um x fixo. E aí, se você variar o x, por exemplo, deixa eu falar de outra maneira mais eficaz. Fixando o valor de x, o cosseno c, que varia entre menos 1 e 1, né? É assim? Menos 1 e 1. Mas aqui é isso vezes cosseno. Então, fixa um valor para x. Então, se eu multiplicar esse cara por e elevado a x, então, na verdade, o gráfico desse cara vai variar entre o gráfico de e elevado a menos e elevado a x até e elevado a x, positivo aqui. Tá? Então, você vai ter uma função do tipo cosseno, né? Onde a amplitude do cosseno, que antes era de menos 1 a 1, vai ficar variando entre menos e elevado a x e elevado a x. Tá certo? E aí, e a mesma ideia você pode utilizar para a parte imaginária, que é elevado a x vezes, só que lá é seno, né? Então, você vai ter uma função seno modulada pela e elevado a x. Tá certo? E aí, no final das contas, você tem isso aqui, pessoal. Ó, no caso do cosseno, deixa eu mudar de cor. Olha só, pega um x qualquer aqui, por exemplo. Para esse x, eu tenho esse e elevado a x. E aí, se você agora for fazer o gráfico do cosseno, a partir desse ponto, você vai ter isso aqui. Ó. Tá? Vai ter esse cosseno. Se eu pegar um outro valor para x, por exemplo, um valor menor, então e elevado a x vai ser um pouco menor. Então, você vai ter esse outro cosseno aqui. Tá certo? E aí, você, continuando dessa maneira, pegando x diferente, ó, aqui é o gráfico de e elevado a x, exatamente. Ó. Aqui é elevado a x. Por quê? Porque no plano o x, o y é 0. E cosseno de 0 é 1, tá certo? Então, na u de x e y não teria o termo cosseno, né? Ficaria e elevado a x, esse cosseno de 0 que é 1. Então, nesse plano, você tem realmente o e elevado a x. Aí, a partir daqui, você sai com vários cossenos, né, modulados por essas alturinhas aqui. Tá? Você pode pensar dessa maneira, tá certo? E rapidamente, você consegue esse gráfico aqui. De forma similar, você consegue isso aqui também. Tá? Aqui, no caso, nessa outra parte aqui, deixa eu trocar de cor para laranja. Nessa outra parte aqui, você teria v de x e y igual a elevado a x vezes seno de y. Veja que quando
que esse cara passa na origem, né? Porque quando y é 0, sendo de 0 é 0, e realmente está passando aqui na origem. E aí você vai ter uma senoide aqui, né? Que é modulada pela exponencial. Se eu aumentar o elevado a x, ela aumenta um pouquinho mais, né? E aí você vai tendo essas superfícies que estão desenhadas aqui. Tranquilo? Por fim, né, se você for representar o gráfico de f de z, o valor absoluto é elevado a x. Como isso aqui não depende de y, pessoal, fazer o gráfico desse cara é até fácil. Por exemplo, se você chamar aqui de x, y e aqui de z, z não vai ser o nosso valor absoluto de z. Então, o gráfico da exponencial, no plano fx, é a exponencial que a gente já conhece, né? Como essa função não depende explicitamente de z, perdão, de y, então essa superfície é esse cara para qualquer y, né? Você pode andar em qualquer direção desse aqui ao longo do y que você vai ter a mesma figura. Então você vai ter apenas repetições desse cara, tá? E aí você vai ter tipo algo assim, tá certo? Você vai ter uma exponencial, vai ter o que a gente chama de cilindro, tá? É um cilindro que tem essa carinha aqui, ó, tá? Então você tem aqui elevado a z para um x qualquer, para vários x, na verdade. Aqui é elevado a x. Aqui de novo é elevado a x. Aqui de novo é elevado a x. Ou seja, o y varia sim. Só que a função não depende de y. Então você vai ter o mesmo comportamento para qualquer y. Tá certo? Aí você tem esse cara que parece um plano, mas não é um plano. Tranquilo? Então, são essas as maneiras que a gente inicialmente pode utilizar para representar graficamente uma função variável complexa. Tá? Mas aí ele pede para a gente mostrar no final que as funções u de x e y, que lá era e elevado a x cosseno de y, e v de x, y, que é e elevado a y, seno, perdão, elevado a x também, seno de y, ele pede que a gente verifique que essas funções satisfazem a equação de Laplace, né? Laplaciano de u igual a zero, Laplaciano de v igual a zero, tá? Vou fazer para esse cara, para esse se faz de forma análoga, tá bom? Então vamos ver aqui. Deixa eu mudar de cor novamente. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que calcular a derivada segunda de u em relação a x e somar com a derivada segunda de u em relação a y e mostrar que isso dá zero, tá bom? Então vamos começar para calcular as derivadas segunda, primeiro precisa da derivada primeira. Então vamos calcular a derivada de u em relação a x. De novo, quem é u? U é e elevado a x cosseno de y. Se eu derivar esse cara em relação a x, só tem x aqui. A derivada da exponencial é ela mesma, então não muda nada. Se eu derivar mais uma vez, novamente, não vai mudar nada porque eu estou derivando em relação a x e a derivada de elevado a x é ela mesma. Então aqui, tranquilo. Porém, se eu derivar em relação a y, a derivada do cosseno é menos seno, então vai ficar elevado a x com o menos aqui na frente, então menos isso. E se eu derivar mais uma vez, a derivada do seno é cosseno, vai ficar o menos que já tinha, né? Então d2 dy2 vai ficar menos e elevado a x. Volta para cosseno, mas tem um menos aqui, ó, tá certo? De sorte que se você somar esses dois lados, né? Se você somar esse mais esse, você vai ter Laplaciano de u, né? Que é esse lado de cá. E igual a, bom, se você somar esse cara com esse, o resultado é zero, né? Porque o que você tem aqui em cima, você tem aqui embaixo, trocando de sinal. Tá bom? Então, sim, nesse caso, a parte real satisfaz a equação de Laplace. De maneira similar, pessoal, vocês mostram que a parte imaginária também satisfaz. Tá bom? Um exercício bem simples, só calcular as derivadas parciais e verificar que isso é assim mesmo. Show! Ok, mas eu gosto de chamar a atenção aqui que nenhuma dessas formas que eu mostrei até então é realmente o gráfico da função z quadrado que a gente fez agora, tá certo? Isso são apenas maneiras de tentar visualizar esse cara. Uma outra forma de a gente visualizar uma função complexa, pessoal, é utilizar a ideia de campo vetorial, tá? Que é o seguinte, a gente sabe que um número complexo, eu posso interpretá-lo, ou ele foi definido como sendo um ponto lá no R2, né? Posso pensar assim, esse cara é um ponto lá no R2. Então, eu posso vir aqui no R2 e aí marcar esse carinha. Tá? Por exemplo, esse cara tem coordenada x, coordenada y. Tá? Então, esse carinha aqui é o meu z. Ok, então vamos voltar para cá. Então, como eu estava falando, outra maneira de a gente tentar visualizar o gráfico de uma função, ou o comportamento de uma função complexa, é utilizando a ideia de campo vetorial. Porque a gente sabe que eu posso interpretar o plano complexo como sendo R2, né? E aí o valor da função em um z dado é outro número complexo que a gente escreve assim, né? U mais IV, né? Que é outro par de números assim, ó. E aí eu posso tanto interpretar um número complexo como um ponto no plano, como eu posso interpretar como um vetor. Então, se eu pensar nesse cara como um vetor, esse carinha aqui, o V, né? Dado um z e dada a formulazinha que define a f, eu calculo esse cara, eu tenho esse cara, certo? Tenho esse vetor, ou esse
par ordenado V que a gente pode interpretar como vetor. Digamos que esse vetor deu esse carinha aqui, ó, pá, que eu desenhei aqui em vermelho. Então, o que eu faço? Eu pego esse cara e translado ele para o ponto onde eu calculei ele. Pá. Aí, se eu fizer isso, se eu continuar repetindo esse processo para cada ponto aqui no plano complexo, eu vou ter vários segmentozinhos de retas como esse, né? Uns vão ser maiores que outros, outros vai ser menor, não importa, mas eu vou ter vários segmentozinhos como esse. E aí, se eu repetir isso para vários pontos aqui no plano complexo, eu vou ter uma representação de campo vetorial. O que a gente não deve fazer é passar todo o plano complexo na função. Como assim? Se eu colocar todo o Z aqui, eu vou ter toda essa figura preenchida com segmentos de reta. E aí essa figura vai ficar tão poluída que você não vai ver nada, vai ver só o plano complexo todo preenchido. Então o que a gente faz é escolher pontos numa grade, né, pontos espaçados de forma regular, e aí a gente calcula em cada Z desse, a gente calcula o f de Z e representa esse cara como um vetor. Tá certo? Então, deixa eu apagar aqui para chamar a atenção aqui. Então, eu uso a parte real como a componente x do meu campo vetorial e uso a parte imaginária como a componente y do meu campo vetorial. Tá? Então, o que a gente vai fazer é essa associação mesmo. Então, eu tenho w igual a f de z. Que se escreve assim, né? U mais IV, né? Então, eu vou criar a partir disso um campo vetorial Fzão, que depende, como o IV depende de XY, então esse meu campo depende de XY. E aí, a componente x do meu campo vetorial vai ser o de XY, e a componente y do meu campo vetorial vai ser o v de xy, tá certo? E aí eu represento esse campo vetorial como uma maneira de tentar representar um comportamento dessa minha função complexa. Tranquilo? Só isso, tá? Então a gente pega a função f de z e chama agora ela de um campo vetorial, tá certo? A partir de então eu vou dizer que f de z é um campo vetorial. E aí representar um campo vetorial, como vocês viram lá em cálculo 2, né? O cálculo de funções de várias variáveis. Tá? É representar esse cara. Dado um ponto lá no plano, eu calculo o valor da função no ponto, eu vou ter um vetor e eu marco o vetor nesse cara. Se você fizer isso dessa maneira que eu estou falando, pelo menos assim, de maneira espaçada, né, pegar pontos regularmente espaçados aqui, você vai ter uma boa ideia, né, do comportamento do seu campo vetorial, no caso então da função complexa. Só que, dependendo do campo, você pode ter casos onde você tem os vetores que vão crescendo muito, né? E aí a figura, se você aumentar mais a quantidade de pontos que você pega, isso vira uma bagunça. Então o interessante é que depois que você fizer isso, você normalize todos esses vetorzinhos, ou seja, para que todo mundo tenha o mesmo tamanhozinho 1. Tá? E aí fica fácil de você entender o que está acontecendo com o seu campo vetorial. Claro, você perde informação sobre o tamanho dele, mas você ganha informação sobre a direção. E às vezes só o que nos interessa é a direção. Tá certo? Mesmo porque se você quiser saber o tamanho desse cara, é só calcular o valor absoluto da função, tá? Deixa eu mudar aqui, vou calcular esse carinha aqui, se você quiser informações sobre o tamanho. Que a gente pode obter fazendo o gráfico dele, né? X, Y, né? Então, essas coisas, elas se completam, tá certo, pessoal? Essas informações que a gente está vendo se completam. Tranquilo? Então, a gente pode pensar nisso, pessoal, nessa ideia de campo vetorial, da seguinte maneira. Eu posso pensar nisso como se f de z, digamos assim, fosse o campo de velocidades de um fluido num plano. Por exemplo, digamos que aqui eu tenho a parte real, parte imaginária, e meu f de z representa o campo de velocidades do fluido que está fluindo aqui ao longo do eixo, aqui no plano XY, tá certo? E aí eu posso pensar, numa maneira rápida de obter a representação desse campo vetorial, da seguinte maneira. Se eu colocar aqui um objeto que flutua aqui nesse líquido, e eu seguir a trajetória desse objeto, perceba que ao longo da trajetória desse objeto, o meu campo vetorial ele é sempre tangente a essa trajetória. Tá? Porque é o campo de velocidades e o vetor velocidade é um vetor tangente, né, à trajetória do objeto. Então, se eu conseguir obter essas trajetórias, né, essas trajetórias que eu estou marcando aqui, que a gente vai chamar de linhas de fluxo ou linha de escoamento, obter a representação vetorial desse campo vetorial é bem simples, é só você vai pegando pontos sobre essa curva e marca vetores tangentes de comprimento 1. Tá? É muito mais fácil, pessoal, do que você ir lá e dividir o plano em várias partezinhas, né? Marcar vários pontozinhos, e aí em cada um desses pontos você ir lá e ter que representar o seu vetorzinho. Esse processo é muito trabalhoso. Claro, o computador faz isso assim rapidamente, mas para a gente fazer manual é muito trabalhoso. Então, uma forma mais inteligente é você obter essas curvas que tem o campo, meu campo vetorial, né, minha f de z como um vetor tangente,
né, que a gente chama essas curvas de linhas de escoamento ou linhas de fluxo. E aí, uma vez que você tem as linhas de escoamento ou linhas de fluxo, você marca vetorizinhos de comprimentos únicos tangentes a essas curvas. Tá certo? Então, como é que eu acho essas curvas? Bom, aqui é o que eu estava falando anteriormente, né? Você pega um ponto, calcula o f desse ponto, você vai ter um vetor, aí nesse ponto você coloca esse vetor. Se você fizer isso, você vai ter uma representação como essa. Veja que tem vetores com tamanhos diferentes, né? Tá? E aí, se você fizer isso para todo mundo, você vai ficar com uma bagunça. Por isso que a gente normaliza esses caras. E aí, se você repetir isso para uma grade bem definida aqui, né, espaçada de pontos, e normalizar esses vetorzinhos, você, a partir disso aqui, obtém uma representação como essa. Tá bom? Aqui é o que a gente chama de campo normalizado. Aqui é o campo vetorial normal, né? Que é a minha função complexa, né? Só está disfarçada nesse formalismo de campo vetorial, mas é a minha função complexa. E aqui está no formato, aqui esses carinhas aqui estão todos normalizados. Que aí fica fácil de verificar o que está acontecendo, para não ter que usar umas setas muito grandes, tá bom? Ok, mas como é que eu acho essas curvas que tem esses caras como vetor tangente? Porque a ideia é o seguinte, se eu achar essas curvas aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, que a gente chama de linha de fluxo, se eu encontrar essas curvas, representar esses vetorzinhos é fácil. Basta eu vir sobre cada uma dessas curvas e marcar um carinha que seja tangente à curva e que tenha tamanho 1. Tá? Então, rapidamente eu consigo montar um gráfico como esse. Tá? Claro, se você tiver o computador, ele faz para você um instante, mas se você só tem uma folha de papel e um lápis, essa maneira que eu vou mostrar para vocês é bem simples. Então, a ideia é determinar essas trajetórias, né? Como eu falei. Então, determinar essas trajetórias que a gente vai chamar de linha de escoamento. Então, essa nomenclatura vem lá de mecânica dos fluidos, tá? Então, se você tem... A ideia é o seguinte, de novo, ó, você pensa nesse ponto aqui, que corresponde ao meu número complexo Z, como esse cara como se ele fosse um vetor posição, então, que depende do tempo, né? Então, eu tenho x, que depende do tempo, mais y, que depende do tempo. Tá? E aí, para determinar a trajetória, para determinar essa trajetória, eu quero aquelas curvas onde o vetor tangente a essa curva, nesse ponto. Como é que eu calculo o vetor tangente a uma curva? À medida que t vai variando, esse cara vai descrevendo essa curva em lilás, tá certo? Então, como é que eu calculo um vetor tangente? É a derivada, né? Então, se eu derivar esse cara aqui em relação ao tempo, eu quero que esse vetor seja exatamente, esse é o vetor tangente à curva, seja dado pela minha função complexa f de z. Tá certo? E eu sei que ela se escreve assim, ó, o de t, porque o x e o y dependem de t, mais v de ti. Tá, então essa equação aqui é a equação que descreve a trajetória dessas linhas aqui, que a gente chama de linhas de escoamento. Então, encontrando o x e o y, né, associado a essa equação aqui, que eu vou mostrar para vocês lá embaixo, eu descubro essa trajetória. Uma vez que eu tenho essa trajetória, marcar meu campo vetorial é só marcar segmentos de reta de tamanho 1 tangentes a essa trajetória. Tá bom? Então, a gente chama aquelas... Deixa eu subir um pouco mais aqui. Então, a gente chama as curvas. As curvas que tem o meu campo vetorial f ou f de z é a mesma coisa, tá bom, pessoal? Aqui só tá disfarçada. A minha função f de z, eu disfarcei ela nesse formato vetorial, tá? Então, as curvas que tem f como vetor tangente são chamadas linhas de fluxo, linhas de corrente ou linhas de escoamento, tá? E aí elas são caracterizadas por um par de equações que eu vou mostrar aqui. Lá em cima a gente fez o seguinte, ó. As equações que tem que ser satisfeitas, ou a equação que tem que ser satisfeita é essa daqui. dz dt igual a f de z. Né? Mas dz dt é dx dt mais dy dt i. Né? Isso tem que ser igual a u dx dt y dt mais iv dx dt y dt. Então, a gente iguala a parte real com a parte real, a parte imaginária com a parte imaginária. Se a gente fizer isso, a gente chega nesse conjunto de equações aqui, ó, dx dt igual a u, que depende de x e t, né? Perdão, de x e y, onde x e y depende de t, e dv dt, perdão, dy dt igual a v de x e y. Então, a gente tem esse par de equações aqui. Então, resolvendo esse par de equações, eu encontro x como uma função de t, encontro y como uma função de t, né? Portanto, eu sei aquela trajetória. Eu tenho o meu z de t, né? Que se escreve assim, x de t mais y de t. E uma vez que eu tenho essa trajetória, representar meu campo vetorial é só representar segmentos de reta de tamanho 1 que são tangentes ao longo dessas curvas. Tranquilo? Então, vamos ver como é que isso funciona através do exemplo? Bom, como eu falei, estão aqui as equações. Vamos ver como é que isso funciona através de um exemplo.
Ó, como eu falei, aqui é uma representação genérica, né? Você chegou a essas linhas de campo para obter o campo vetorial, essa representação gráfica. Então você tem que fazer, vem nesses pontos aqui sobre a curva, marca um vetor tangente de comprimento 1. Tá? E fazendo isso você obtém esses carinhas. Então vamos ver isso através de um exemplo. Vamos determinar as linhas de escoamento para o campo conjugado de z ao quadrado. Tá certo? Vamos ver como é que a gente faz isso aí. Ok. Então primeiro vamos descobrir quem é esse cara, né? Então o nosso f de z é z barra ao quadrado. Mas z barra é x mais i, menos y, né? X menos i ao quadrado. Então isso é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. I ao quadrado é menos 1, então vai ficar menos y ao quadrado. Tá certo? Então daqui rapidamente eu posso escrever assim, ó, né? Mais menos 2xy vezes i. Então esse cara é o u, né? É a minha parte real. E a parte imaginária, é o v, é esse carinha. Tá certo? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que estudar esse par de equações aqui para encontrar as linhas de escoamento. dx dt igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. E dy dt igual a menos 2xy. Confere? Show. Então como é que a gente resolve? Isso é um sistema de equações diferenciais, tá, pessoal? Eu vou converter isso aqui em uma EDO, tá certo? Como? Eu vou dividir essa equação por essa, tá? Então ficaria assim, ó, dy dx, né? Ficaria menos 2xy sobre x ao quadrado menos y ao quadrado. Se eu multiplicar esses carinhas e colocar essa equação diferencial no que a gente chama na forma diferencial, ela vai ficar escrita assim, ó. Vai ficar menos 2xy dx igual a x ao quadrado menos y ao quadrado dy. Se eu passar esse cara para esse membro, a equação vai ficar escrita assim, ó, 2xy dx mais x ao quadrado menos y ao quadrado dy igual a zero. Tá bom? Então, o que a gente está buscando agora é a solução dessa equação diferencial. Tranquilo? Aqui eu vou fazer o seguinte. Nota o seguinte, se eu chamar esse cara de mzão e esse cara aqui de nzinho, perceba que essa equação diferencial, ela satisfaz o seguinte, olha só. Note que quem já fez o curso da equação diferencial sabe o que eu estou fazendo. Então, isso aqui fica assim. Se eu derivar essa componente em relação ao y, o que eu vou ter? Vamos ver o que vai dar aqui. Se eu derivar esse cara em relação ao y, dá 2x, né? E se eu derivar a componente n em relação a x, se eu derivar esse cara em relação a x, o que eu vou ter? Deriva esse cara em relação a x. Só tem x aqui. Derivar x ao quadrado 2x. Aham, deu igual. Tá? Então, quando isso acontece, a gente diz que a EDO, essa EDO, é exata. É exata. E EDOs exatas admite soluções do tipo curvas de nível. Isso quer dizer o seguinte, logo, existe uma função φ, que depende de duas variáveis, uma função φ de x e y, com a seguinte propriedade. Essa função é chamada função potencial. Tal que a diferencial de φ é exatamente essa expressão que está aqui, é exatamente a minha EDO. Tá certo? Ou trocando miúdos, a diferencial desse cara, dφ, como é que a gente escreve a diferencial? É a derivada de φ em relação a x dx, mais a derivada de x, perdão, de φ em relação a y dy. Isso tem que ser igual à minha EDO. A minha EDO lá em cima estava escrita como 2xy dx, 2xy dx, mais x ao quadrado menos y ao quadrado dy. Isso é igual a zero, né? Porque a minha equação diz isso. Então, o que eu estou buscando? Estou buscando a solução dessa equação. Eu estou querendo descobrir uma função φ, tal que a derivada de φ é exatamente o quê? Zero. Então, a solução disso, pessoal, é φ igual a uma constante. Tá certo? C é um número qualquer. C é uma constante real. Então, a solução, as curvas de nível, que são soluções dessa equação, são soluções que a gente chama do tipo curvas de nível. São as curvas de nível dessa função φ. Mas eu preciso descobrir quem é essa função φ, que a gente chama de potencial. Bom, mas é bem fácil, olha só. A derivada de φ em relação a x tem que ser igual a 2xy. E a derivada de φ em relação a y tem que ser igual a esse carinha. Tá certo? Assim, o que a gente vai ter que fazer é resolver esse sisteminha aqui, ó. Assim, que é o sistema de equações diferenciais parciais. dφ dx tem que ser igual a 2xy e dφ dy tem que ser igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, o que eu estou buscando aqui? Não perco o foco, não. Estou buscando uma função φ cuja derivada dela em relação a x dá isso.
e cuja derivada dela em relação a y dá isso. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou desfazer o que está feito aqui. Aqui, quando eu derivei em relação a x, deu isso. Como é que eu desfaço a derivação? Qual a operação inversa de derivar em relação a x? É integrar em relação a x, tá certo? Então, eu vou integrar esse lado em relação a x, integrar esse lado em relação a x, o que é que a gente vai ter? Então, se eu integrar em relação a x, a derivada foi embora, então ficou φ de xy. Do outro lado, eu vou ter a integral 2xy dx. Como eu estou fazendo uma integral indefinida, eu tenho que adicionar uma constante de integração. Só que essa constante, pessoal, ela é constante em relação a x, porque eu estou constante em relação a x, porque eu estou integrando em relação a x. Portanto, ela pode ser uma função que depende de y. Professor, uma constante é uma função? Nesse caso sim, porque veja, se você derivar esse cara em relação a x, a derivada mata a integral, você volta à função que tinha antes, e a derivada dessa função em relação a x é zero, porque ela não depende de x, tá certo? Então, a gente tem que adicionar essa constante dessa maneira. Tá certo? É uma constante em relação a x, mas pode ser uma função de y. Ok, aí aqui agora fica fácil. Eu estou integrando só em relação a x, a integral de 2x é x ao quadrado. Então vai ficar x ao quadrado y mais essa função g de y que a gente tem que descobrir. Tá? E aí para descobrir ela, basta utilizar a outra condição que a gente não utilizou ainda. Que é o seguinte, se eu derivar isso em relação a y, o resultado tem que ser esse cara. Tá bom? Então faz isso. Então, x ao quadrado menos y ao quadrado, que é igual a derivada de φ em relação a y, tem que ser igual a derivada de φ em relação a y. Então, eu vou derivar esse cara em relação a y, tá certo? Então, se eu derivar isso aqui em relação a y, eu vou ter x ao quadrado mais... Qual a derivada de g? Não sei quem é g, mas como ela dá uma função que pode depender de y, a derivada dela é g'. Tá, e aí esse cara cancela com esse cara. E aí você fica o seguinte, moral da história. A derivada de g em relação a y tem que ser menos y ao quadrado. Ora, para obter a g, basta você fazer a operação contrária do que está aqui. Aqui está a derivada, você integra, né? Então, integrando os dois lados em relação a y, por fim, se eu integrar os dois lados em relação a y, eu vou ter que g de y, que é o que eu estou procurando aqui, vai ficar menos y3 sobre 3 mais uma constante arbitrária. Agora sim, essa constante C é um número mesmo, tá certo? E aí, moral da história, como é que fica a nossa função φ de x e y, que é a função que vai me dar as curvas de níveis, ou as curvas sobre a qual o meu campo vetorial é tangente, que a gente chama de linha de escoamento. Como é que ela fica? Bom, fica esse cara que eu já tinha aqui, então x2y, né? x2y, mais a g de y que a gente encontrou aqui, que se escreve assim. Então, menos y3 sobre 3 mais c1, igual a uma constante arbitrária. Essa é a solução, tá? Mas como aqui é uma constante, aqui é uma constante, eu posso passar essa constante para cá. Diferença de constantes é outra constante que eu vou renomear como c mesmo, tá certo? Para não ficar carregando diferença de constantes. Então, fazendo isso, a gente chega aqui a minha função potencial, ela é dada dessa maneira, tá certo? Então, o que eu quero são essas curvas, né? Aqui eu tenho φ de xy igual a isso, eu passei só essa constante para cá e chamei ela de c. Então, moral da história, ao longo dessas curvas aqui, essas curvas estão lá no plano, né, xy, ao longo dessas curvas, o meu campo vetorial é tangente. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou representar várias curvas desses para vários valores de c diferentes, e ao longo dessas curvas que vão aparecer lá, eu vou marcando vetorzinhos de comprimento 1 que são tangentes a essas curvas. Tá certo? E fazendo isso, rapidamente a gente tem a representação do meu campo vetorial. Vamos ver como é que fica? Então tá aqui, ó. Estou comprometido. Essas linhas que estão marcadas aqui são as linhas de escoamento, que são curvas obtidas a partir dessa expressão que está aqui, ó, atribuindo valores diferentes para C. Tá certo? Então fazendo isso eu tenho essas curvas. Então se eu quiser... Esquece esses vetorzinhos que estão aqui representados. Se eu quisesse obter esses caras, como é que eu faria? Em cima de cada um desses caras eu escolho um ponto e marco um vetorzinho de comprimento 1. E tangente a essa trajetória. Então, se eu fizer isso, pessoal, rapidamente eu ganho essa representação vetorial do meu campo. Tá certo? Do meu campo f de z. Tranquilo? Então, essa é uma maneira de a gente fazer, né? É melhor do que você ter que ficar pegando pontos espaçados aqui e calculando o valor da função e marcando os segmentozinhos de reta de tamanho 1, tá certo? Digamos que assim é mais inteligente, tá? Ok, então, o que a gente vai fazer agora? Vamos ver outra técnica, outro método que nos permite estudar comportamento de uma função complexa, tá certo? Outro método gráfico. Esse método que a gente vai ver, ele vai tentar representar num plano só toda a informação da função complexa. Mas, professor, você não falou que não dava? Não, porque é uma função lá... Se eu for fazer o gráfico da função complexa, eu preciso do R4. Por quê? Porque eu preciso de 4 coordenadas, né? Eu preciso graficar o x, o y, a parte real e a parte imaginária, né? Então eu preciso estar no R4 para fazer isso. Porque se eu pegar só o R2, uma cópia do plano complexo, né? Eu, por exemplo, para esse ponto x aqui, y, para esse carinha aqui, como é que eu colocaria informação aqui, marcaria informação aqui?
para o valor da f, né, que é justamente o mais IV. Eu precisaria de mais dois eixos, né? Mais um eixo eu consigo, mas eu não consigo um outro eixo para marcar o IV, né? Bom, a ideia é que a gente abandone essa noção de eixo. E aí é o seguinte, por exemplo, se eu quiser saber qual é o comportamento da função nesse pixel, nessa posição aqui, eu vou usar cor para isso. Vou usar cor. Agora a ideia é como é que eu vou utilizar uma cor que representa o valor da função nesse Z que eu escolhi aqui, né? A ideia é essa. E essa técnica é chamada de técnica dos domínios coloridos. Por quê? Porque eu vou colorir o domínio da função, tá? Que é o plano XY, o nosso plano complexo C. Tá? Então a ideia é como é que eu faço para atribuir uma cor ao valor que sai aqui do f de z. Eu pego um z aqui, ó, que é esse ponto aqui de coordenada xy, calculo o f dele, vai dar um certo número w, certo? E aí eu vou tentar atribuir uma cor para esse cara. Tá? E aí eu vou fazer isso de forma consistente. Se eu pegar um outro cara aqui, provavelmente ele vai ter outra cor. Se eu pegar outro cara aqui, provavelmente vai ter outra cor. Se eu pegar outro cara, sei lá, aqui em cima, provavelmente ele vai ter outra cor. Então, como é que eu faço isso de forma consistente? Tá? É isso que eu vou mostrar para vocês com dois sistemas de coloração diferentes, né? É um sistema RGB, que é o Red, Green, Blue, o vermelho, verde e azul, e o sistema HSV, tá? Que é o Hue, Saturation, Value, matiz, saturação e luminosidade. Tá certo? Então a gente pode utilizar essa informação, essa maneira de descrever os valores que a função tem com cor. Tá certo? E aí vocês vão ver que a gente consegue encontrar umas figuras bem legais. Tá? E a partir dessas figuras a gente consegue tirar informações importantes da função. Tá certo? Então primeiro vamos ver esse método utilizando o sistema de cores RGB. Então no sistema de cores RGB, esse sistema de cor é um sistema tridimensional, né? É um sistema de coloração espacial. No sentido de que você precisa de 3 coordenadas para definir quem é a cor do objeto, e esses caras são números, né? O vermelho, por exemplo, que é a primeira entrada, são números de 0 a 255, aqui também 0 a 255, aqui 0 a 255. Tá? Mas, olha só, quando eu calculo f de z, eu só tenho dois números, né? Para representar, o i e o v, né? Então, a ideia é o seguinte, eu vou atribuir uma cor para esse cara, uma cor para esse, e aí quando eu juntar esses caras nesse formato, isso vai me dar uma cor fechada, uma cor finita, uma cor, digamos assim, uma cor final. E aí vai ser essa cor final que eu vou utilizar para pintar o pixel que estaria lá na posição do Z. Tá? Então, o que eu vou mostrar são esquemas de como a gente faz isso. Tá? Então, de novo, eu tenho... Eu apaguei demais. Eu tenho aqui dois caras a ser representados, né? U e V. Mas no sistema RGB eu tenho 3 possibilidades. R, G e B. Né? Eu tenho 3. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma fórmula que vai preencher quanto de vermelho esse pixel vai ter. E vou fazer o seguinte, vou fazer esse pixel, a parte verde do cara vai ser sempre 0. Esse cara não vai ter nenhuma componente verde, tá? Porque qualquer cor, pessoal, pode ser formada com tons de vermelho, verde e azul, tá certo? A ideia é usar isso. Então, não vai ter nada de verde pra gente, vai ter alguma coisa de vermelho e alguma coisa de azul. Então, como é que eu crio o azul e como é que eu crio o vermelho? Bom, aí depende da nossa imaginação, tá certo? Da criatividade. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou associar a cor vermelha ao argumento da função, tá? O argumento do número complexo, porque quando você calcula o f de z, o resultado é um número complexo. Esse número complexo eu posso colocar na forma polar ou na forma exponencial, né? Na forma exponencial complexa. Onde, na forma polar seria o seguinte, seria o tamanho desse número, né? Vezes cosseno do seu argumento, né? Que é o θ, né? Mais i seno de θ, né? Assim? Na forma exponencial seria r vezes e elevado a θ. Tá? Eu vou preferir assim que é mais rápido. Então, o θ é o argumento e o r é o tamanho do cara. Então, eu vou usar uma fórmula para colorir tons de vermelho baseada no argumento e uma forma utilizando tons de azul para colorir a parte referente ao tamanho da função. Tá certo? E aí eu vou usar esse esquema aqui. Ó. Então, eu vou fazer o seguinte. Pega um ponto qualquer lá no plano complexo Z. Por exemplo, esse ponto aqui. Ó. E aí aqui eu quero saber qual é a cor que eu vou pintar esse pixel. Tá certo? E aí eu vou usar o seguinte esquema de cores. Como eu falei, vou usar o sistema RGB. E aí eu vou fazer o seguinte. Uma possível escolha de como eu pintar aquele pixel. Que eu preciso é saber quem vai ser meu R, quem vai ser meu G, quem vai ser meu B. Porque aí eu passo isso para o programa, né, que vai fazer o desenho. E aí ele vai pegar os tons de
a numeração correspondente ao R, ao G e ao B e vai criar uma cor. Tá certo? É essa cor que eu quero pintar lá naquele pixel. Show. Então eu vou fazer o seguinte, a parte verde do pixel vai ser sempre 0. É porque eu só preciso de dois atributos, tá certo? Ou eu poderia escolher o vermelho ou o verde, ou o vermelho ou o azul, ou só preciso de dois atributos. Por quê? Porque eu só tenho dois atributos para marcar, que é o tamanho do número complexo e o seu argumento, tá certo? Então eu vou associar o argumento à parte vermelha do pixel e vou associar o valor absoluto desse cara com a parte azul. Tá bom? Então, suponha que a gente quisesse representar nesse formato que eu estou mostrando para vocês a função f de z igual a z quadrado. Tá certo? Que a gente já vem falando dela lá de cima. E eu quero saber, por exemplo, no ponto 1 e 1, 1 e 1, ou 1 i, 1 mais i. Eu tenho esse ponto aqui, 1 mais i. Eu quero saber qual é a cor do pixel que eu tenho que pintar aqui. Qual é a cor que eu tenho que pintar aqui? E aí como é que eu vou fazer para descobrir, ou para criar a cor que eu vou pintar esse pixel? Eu vou fazer o seguinte. O argumento, pessoal, ele é um número para a gente que vai variar. Eu não estou falando do argumento principal. O argumento principal é um número que está entre menos π e π, né? Mas o argumento, com a letra minúscula, é qualquer cara que satisfaz a equação na forma polar. Então, suponha que para a gente o nosso argumento está entre 0. Nosso argumento está entre 0. Vou pegar sempre argumentos entre 0 e 2π. E aí, se eu pegar esse cara que está entre 0 e 2π e dividir por 2π, que é o que está feito aqui, eu vou ter um número entre 0 e 1, não é assim? Então, esse cara me dá um número entre 0 e 1. Se eu multiplicar por 255, isso vai me dar um número entre 0 e 255. Tá certo? Que é o que eu preciso. Minha tonalidade de verde tem que estar nesse intervalo aqui. Perdão, de verde não, de vermelho. Tá? Claro que aqui pode dar um número quebrado, eu pego a parte inteira desse número. Tá certo? Ok, então isso aqui vai me dizer como é que eu pinto, quais são os tons de vermelho que eu uso nesse pixel. Então, da mesma forma eu faço para os tons de azul. Eu vou usar os tons de azul relacionados ao tamanho da função, tá certo? O argumento, argumento não, o módulo da minha função. Tá? Então eu tenho f de z igual a z quadrado. Então suponha que eu quero fazer o gráfico dela nesse intervalo aqui, por exemplo, de menos 2 a mais 2, tá? Menos 2 até mais 2 para o x e menos 2 até mais 2 para o y, tá certo? Eu quero estudar nessa região quadrada aqui, tá bom? Menos 2 até menos 2i até 2i. Então, o maior valor que o valor absoluto pode ter nessa região é justamente aqui nas quinas, tá certo? Por quê? Porque aqui é onde a função está o argumento está mais distante. O argumento não. Né? Porque quando falo argumento, parece um argumento, o ângulo, né? Mas eu queria falar o argumento da função complexa. Mas nesse ponto, o z está o mais distante possível da origem, né? Dentro dessa figura. Tanto aqui, como aqui, como aqui, como aqui. Né? Então, o valor absoluto desse cara é maior possível nessas extremidades, certo? Tudo bem? Então, isso quer dizer que o z quadrado também vai ser o maior possível nessas extremidades. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso de um número aqui entre 0 e 255 para o b. Então, eu vou fazer o seguinte, para encontrar esse número, e que dependa do valor absoluto, eu vou pegar o valor absoluto e dividir pelo maior valor que ele pode ter nesse intervalo, que acontece aqui nas extremidades. Nas extremidades, a função, por exemplo, se você pegar o ponto 2 mais 2i e jogar na função z ao quadrado, isso dá 8i. Né? E o tamanho disso é 8. Então, eu vou fazer isso, para a função z quadrado, eu vou fazer isso. Eu vou pegar o valor absoluto, né, o que sair da função, dividir pelo máximo dela, que nesse caso vai ser 8, e multiplicar por 255. Porque dessa maneira eu garanto que eu tenho um número entre 0 e 255 para azul. Tá bom? Então, esse é o esquema. Espero que vocês tenham entendido. Esse é o esquema de cores que eu vou utilizar. Então, por exemplo, o ponto que eu falei, f de 1 mais i. Então, 1 mais i está aqui. Ó. 1 e i. Qual é a cor que eu devo pintar aqui? Qual é a cor que eu devo pintar exatamente nesse pixel aqui? Então, se você calcular o f de 1 mais i, isso é 1 mais i ao quadrado. Quadrado do primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, mas i ao quadrado é menos 1. Então, isso cancela com esse, dá 2i, certo? Então, eu quero atribuir uma cor, baseado nesse meu esquema, a 2i. Como é que eu faço? Bom, eu vou ter que achar quanto de vermelho eu vou precisar e quanto de azul eu vou precisar, já que o verde é sempre 0. Tá certo? Então, nesse esquema, o meu verde é sempre 0, vou atribuir 0 à parte verde. E a parte, o vermelho vai ser o ângulo, né, o argumento desse número 2i. Mas olha só, pessoal, 2i está aqui. Né? Esse ângulo aqui, quanto é que é? Esse ângulo aqui é π sobre 2. Tá? Então, está aqui, ó, π sobre 2, dividido por 2π, da minha fórmula lá em cima, vezes 255. Se eu fizer isso, dá esse número aqui quebrado, que a gente pega na parte inteira e fica com 64. Tá certo? Ok. E aí eu faço a mesma coisa utilizando agora o valor absoluto dela.
né? O valor absoluto. Quem é o valor absoluto de f de 1 mais i? Ora, é o valor absoluto 2i. O valor absoluto 2i é 2. Tá certo? Por isso que tem um 2 aqui em cima, dividido pelo máximo da função naquela região, que é 8. E aí eu multiplico por 255 e cheguei ao mesmo número, tá? Coincidência, tá bom? E aí eu fico com 64. Aí, moral da história. Qual é o pixel, qual é a cor do pixel que eu vou usar nesse ponto 1 e i? Vai ser a cor formada por 64 em vermelho, 0 em verde, 64 em azul. Se você jogar isso aqui em qualquer um desses programinhas que permite você escolher cor, você vai chegar nesse tom aqui de, sei lá, violeta, lilás escuro. Tá certo? E aí a ideia é que nesse canto eu vou colocar esse cara. E aí você continua repetindo isso, pessoal, para todos os pontos dentro daquele domínio, né? De menos 2 a 2, de menos 2 a 2, ou de menos 2i a 2i. E aí se você fizer isso, pessoal, você vai obter, ó, essa figurinha aqui, ó. Tá certo? Veja que no ponto que eu falei para vocês, deixa eu ver se eu pego uma cor aqui que vai dar contraste. Por exemplo, aqui, ó. Menos 1, 1, perdão, 1 e 1, né? Que é um i. Se você for ver a cor desse pixel aqui, que eu pintei aqui na hora, pronto, a cor desse pixel aqui é exatamente essa daqui. Tá bom? E aí eu continuo fazendo isso, pessoal, para todo mundo aqui nessa região aqui, onde a parte real varia de menos 2 a 2, a parte imaginária varia de menos 2 a 2. E se você fizer isso, você tem essa representação. Tá? Então, como é que eu leio isso aqui? Primeira observação que você pode ver aqui é o seguinte, que quando eu passo esse plano, uma parte do plano complexo, na função z quadrado, a imagem dela são duas cópias do plano complexo. Olha só. Vocês conseguem perceber? Aqui está uma parte dela e aqui está a mesma parte, só que rotacionada de 180 graus. Tá certo? Vocês vão ver que, por exemplo, se aqui fosse Z3, eu teria 3 cópias do plano complexo. Como aqui é Z2, eu tenho 2 cópias. Tá? A primeira cópia está aqui, a segunda cópia está aqui. Isso quer dizer o seguinte, que para eu ter o plano complexo todinho, eu não preciso passar, não preciso calcular o f de todo o plano complexo para ter todo o plano complexo pela função z ao quadrado. Basta eu pegar só a parte superior, só a parte aqui de cima. Se eu jogar só o semiplano positivo na função z ao quadrado, eu vou ter todo o plano complexo. Tá certo? Porque olha só, aqui eu passei em tese todo o plano complexo, não foi todo, né? Foi uma parte dele, mas uma parte representativa, tá certo? E aí eu tive 2 cópias dele, uma cópia e outra cópia. Então se eu passar só essa cópia, essa parte aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, iria dar toda essa parte aqui de cima. E essa parte aqui já dá toda a parte de baixo. Se eu passar isso aqui 2 vezes, eu tenho 2 cópias. Por isso que eu tenho essa e essa. Tá certo? Ah, professor, mas se eu olhar para essa figura, eu consigo ler o valor da função nesse ponto? Em algum ponto aqui dado, por exemplo, se eu quisesse ler o valor da função em 1 em 1. 1 em 1. Realmente é um pouco complicado, porque você teria que pegar essa cor, né, decompor ela nas partes verde, né, nas componentes verde, perdão, vermelha, verde e azul, e aí utilizar as formulinhas lá de cima para descobrir quem é o valor dessa função. Então, o que eu vou mostrar para você é essa maneira, usando só essas tonalidades de vermelho e verde, ou vermelho e azul, me dá já um jeitão, né, uma forma geral do que essa função está fazendo. Mas é difícil ler informações diretamente dessa figura. Tá? E aqui fica parecendo que tem uma descontinuidade, né? E a função z quadrado, quando você você dá um giro aqui de 0 a 2π, parece que existe uma descontinuidade, mas isso não existe, pessoal. Essa descontinuidade apareceu, digamos assim, é artificial, foi criada por causa da escolha das cores que eu fiz aqui. Tá? Ou, na verdade, pela escolha do sistema de cor. Tá? Mas se eu utilizar um outro sistema de coloração, por exemplo, o HSV, que eu vou mostrar para vocês agora, esse tipo de descontinuidade some. Tá? Mas o que eu posso perceber daqui, olhando para esse gráfico, é o seguinte. Por exemplo, tons mais escuros de vermelho correspondem a argumentos pequenos. O argumento aqui vai de 0, aqui é π e aqui é 2π. Né? Então, quanto mais vermelho, maior o argumento, tá certo? Quanto maior o tom de vermelho, mais vermelho. Quanto mais escuro o tom de vermelho, menor é o argumento, menor o ângulo, tá? O θ do número complexo, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho esse ponto aqui e tenho esse ponto aqui. Qual dos dois caras tem um argumento maior? Com certeza esse, porque aqui tem mais tom de vermelho do que aqui está mais escuro, tá certo? E outra coisa, o tamanho da função complexa, ela varia com tons de azul aqui. Quanto mais azulado for a figura, ou for o ponto, maior é o valor da função. Então, por exemplo, esse cara aqui, com certeza o valor da função ali é maior que o valor da função aqui. Aqui o azul está mais claro. O azul está mais cheio. Né? Aqui o azul mais escuro. Aqui também, pessoal, o que acontece é que, nesse caso, você tem muito vermelho e muito azul. Quando você junta vermelho com azul, dá lilás, né? O violeta. Tá? Mas usando só 2 cores realmente fica um pouco complicado a gente perceber o que está acontecendo. Então, para isso eu vou mostrar para vocês um outro sistema de coloração, que é o sistema HSV.
Deixa eu voltar. Pronto, aqui ficou melhor. O sistema HSV, H é Hue, que para a gente seria traduzido como matiz, que é a cor principal, né? O S é de saturação. Tá? A saturação mede tons da cor, por exemplo, se eu tenho uma cor vermelho, a saturação varia de 0 a 1. Então, variando a saturação, eu tenho um vermelho mais intenso ou um vermelho mais clarinho, tá certo? E o velo, o V aqui de velo, está relacionado à luminosidade, que também varia de 0 a 1. Quanto menor a luminosidade, mais escura a cor é. Está passando menos luz, né? Quanto maior a luminosidade, maior o valor aqui, mais intensa ou mais forte a cor é. Tá certo? Então, como o Hue aqui, a matiz, ela varia de 0 a 360, né? E aí variando esse número, você vai ter cores diferentes aqui dentro desse disco de cores, a gente vai utilizar... Isso aqui é perfeito para a gente modelar o argumento do número complexo, já que o argumento do número complexo é um ângulo. Tá certo? Então, eu vou utilizar a matiz nesse sistema HSV para representar o ângulo ou o argumento. Tá? Vou fazer a saturação sempre igual a 1. Lá eu fiz o G sempre igual a 1, né, que era o tom de verde. Aqui eu vou fazer a saturação sempre igual a 1 inicialmente. E vou modelar o tamanho do número complexo com a luminosidade. Tá certo? Quanto mais claro for o número, quanto mais claro for a representação, maior o número complexo, quanto mais escuro, menor. Tá certo? E aí existem várias maneiras de você fazer isso. Vou mostrar uma aqui, tá certo? Na Wikipedia tem outras lá para vocês verem, se vocês tiverem interesse. Então, eu vou modelar a tonalidade, né, a cor principal, utilizando a matiz. A matiz é um número que varia de 0 a 360. Tá certo? Então, para ter um número entre 0 e 360, eu faço o seguinte. Lembra que para a gente o argumento do número complexo, para a gente eu estou pegando um número entre 0 e 2π. Então, não é o argumento principal. Tá? Se eu dividir isso por 2π, eu tenho um número entre 0 e 1. Não é assim? Então, eu tenho um número entre 0 e 1. E se eu pegar esse número entre 0 e 1 e multiplicar por 360, eu tenho um número entre 0 e 360. Tá? Então, eu vou usar isso para saber quanto que qual é a coloração, qual é a matiz do meu número, tá certo? Então, eu vou pegar o argumento e eu vou mapear o argumento desse cara na matiz, tá certo? A saturação sempre vai ser 1, e aí eu escolhi essa maneira aqui, tá? Na verdade, aqui não é π, não, aqui é meio. Eu escolhi essa maneira aqui para a gente modelar a luminosidade, tá? A luminosidade da cor está relacionada com o valor absoluto da função. Tá? Aí eu utilizei essa função arctangente, porque aqui tem o seguinte, se esse cara explodir, se esse cara for para infinito, essa coisa aqui não explode. Tá? Sempre vai me dar um número entre 0 e 1. Porque a arctangente, não sei se vocês lembram, mas a arctangente me retorna um número entre π sobre 2, menos π sobre 2 é π sobre 2, certo? Se eu multiplicar esse cara por 2 sobre π, então eu vou ter um número entre menos meio e meio, certo? E se eu somar mais um, meio, eu vou ter agora um número entre 0 e 1. Tá certo? É só um artifício mesmo. E agora eu tenho um número entre 0 e 1 e posso usar esse número para representar a luminosidade. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso da matiz, da saturação e da luminosidade. Então, já tem uma maneira de associar esse cara. Esse cara sempre vai ser 1 e uma maneira para criar esse carinha. Então, se eu usar esse esquema para a função z ao quadrado, olha só o que eu tenho. Aquele mesmo esquema, esse esquema aqui, né? Para a função z ao quadrado, eu obtenho essa figura. Aqui a gente consegue perceber algo parecido que a gente viu na representação passada, só com duas cores. Eu tenho duas cópias do plano complexo. Veja que esse cara se repete aqui. Não é? Agora, aqui, nessa forma aqui, eu consigo ler rapidamente os ângulos, né, os argumentos. Por exemplo, se eu pegar um número aqui, ó, com esse tom de azul, sei lá, ciano, esse cara aqui, quem é o argumento desses caras sobre essa linha aqui? É bem fácil, ó. Por exemplo, aqui é 0, aqui é a metade, é π, aqui é 2π, né? Então, ciano aqui, ó, π. Então, eu sei que caras sobre essa cor aqui tem argumento π. Por exemplo, aqui, ó, em verde, seria π sobre 2, né? Então, caras que estão sobre mais ou menos essa região aqui que eu estou mostrando para vocês, tem argumento π sobre 2. Então, a daqui eu consigo ler rapidamente o argumento. Mas, professor, eu consigo ler rapidamente o argumento, mas eu não consigo ler rapidamente o tamanho da função, né? O valor absoluto de f de z. Realmente. Então, uma maneira da gente contornar isso é eu colocar junto desse gráfico as curvas de nível de f de z. Então, quando é que f de z é igual a uma certa constante? Por exemplo, quando f de z é igual a 1, que curva é essa? Quando f de z for igual a 2, que curva é essa? Quando f de z for igual a 3, que curva é essa? Então, se eu jogar nesse gráfico essa informação que eu tenho aqui, juntamente com as curvas de nível, aí eu vou ter tudo, pessoal. Aí eu vou ter algo assim, ó. Ó que legal. Tá, então, aqui eu coloquei... você tem essa representação, né, de cores HSV, e você tem essas curvas aqui, estão em clarinho, né? Mas eu acho que dá para vocês perceberem essas circunferências. E ao longo dessas circunferências a minha função
o valor absoluto da função é constante. Por exemplo, eu botei esse ponto aqui em preto. Se eu quiser saber quanto é que é o valor da função desse ponto aqui, será que eu tenho como fazer sem recorrer à função? Vamos esquecer a função. Estou apagando aqui, a gente não sabe que é z quadrado, certo? Ok, então como é que eu leria o valor da função nesse ponto? Bom, eu preciso de duas informações. Eu preciso do tamanho dela e preciso do ângulo. Certo? Porque se eu souber isso, todo número complexo eu posso escrever assim, r vezes e elevado a θ. Né? Ora, mas se ela está sobre essa curva aqui, sobre essa curva todo mundo tem o mesmo tamanho. O valor absoluto aqui é sempre 1, nessa é sempre 2, nessa é sempre 3, nessa é sempre 4, assim por diante. Tá certo? Eu criei dessa maneira. Então, esse cara tem o r igual a 1. E esse ângulo aqui? Quem é o argumento desse cara? Bom, a gente já viu que o argumento desse cara é π. Né? Então, o número complexo referente a esse ponto em preto aqui é o número 1 vezes e elevado a π. Ora, mas isso é 1 que multiplica e elevado a π é cosseno de π mais i seno de π. Ora, mas seno de π é 0, cosseno de π é menos 1. Então, esse número aqui ó, é o número complexo menos 1. Será, professor? Como é que a gente checa isso? Vamos ver, vamos pegar a função para ver se dá mesmo. Ó, esse cara aqui tem coordenadas x igual a 0 e y igual a i, né? Então, calculo o f de i. Mas o f de i, a função é z ao quadrado, então vai ficar i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Bingo. É isso mesmo. Tá? Então, utilizando essa representação, pessoal, se eu juntar agora esse sistema de coloração que eu mostrei para vocês e jogar sobre ele as curvas de nível do valor absoluto de f, aí sim eu tenho, digamos assim, toda a informação que eu quiser. Aí eu consigo ler olhando para cá. Tá? O que eu vou mostrar para vocês são outros melhoramentos disso aqui. Tá? Por exemplo, nos próximos gráficos que eu mostrar, as próximas figuras, eu vou ter essa mesma estrutura, só que eu vou mudar um pouquinho a saturação. A saturação aqui está sempre igual a 1, então todas as cores têm a mesma saturação. Agora eu vou fazer o seguinte, pontos onde a função é pequena, eu vou deixar a saturação baixa. Isso quer dizer que a região vai ficar mais escura. E pontos onde a função tem valores altos, a saturação vai ser maior, vai ser 1, tá certo? Então eu vou ter regiões claras e escuras. Então para que eu vou fazer isso? Para que eu possa identificar, por exemplo, onde a função é 0. Então, onde é que a função é 0? Quando a função for 0, eu quero que a saturação seja 0. Ou seja, eu quero uma região escura. E pontos onde a função cresce muito, né, eu quero que o valor seja bem claro. Porque aí eu consigo identificar o que a gente chama de zeros e polos da função. Tá? Polos a gente vai ver essa notação, esse conceito mais à frente, mas seria onde a função explode basicamente. Tá certo? Então, se eu aplicar essa maneira, se eu fizer a saturação dessa forma, se eu não deixar ela constante igual a 1, eu tenho essa representação aqui. Tá certo? Aqui eu joguei mais coisas. Aqui, além das curvas de nível da F, eu tenho as curvas de nível da U e da V, que são a parte real e a parte imaginária, tá certo? Que está dando essas curvinhas que vocês estão vendo aqui, assim, essas hipérboles, tá certo? Mas veja que aqui na origem a função está escura, né? Aqui, ó. Está bem escura. Por quê? Porque aqui a função é 0, né? F de 0 é 0 ao quadrado, que é 0. Tá certo? E aí, se você fizer isso para outras funções, você consegue identificar, por exemplo, os zeros da função. Tá? Vamos fazer isso através de um exemplo. Então, eu vou utilizar aqui o sistema de cores HSV, justamente com aquele esquema que eu mostrei para vocês agora, onde eu vou fazer a saturação igual à luminosidade, tá certo? Ou seja, pontos claros, você tem um valor da função, um valor absoluto alto. E pontos mais escuros, o valor absoluto da função é pequeno. Tá? E isso aqui é bom para a gente poder, é legal porque a gente pode identificar onde a função se anula e onde a função vai para infinito. Tá certo? Então deixa eu mostrar para vocês a representação de Z3, de E elevado a Z e dessa função polinomial. Não, função racional, né? A razão de dois polinômios. Ok, então vou mostrar o gráfico para vocês. Então Z3 eu vou ter isso aqui. Ó. Como eu falei para vocês, no caso Z2, se eu jogar essa região retangular, deixa eu ver se eu consigo encaixar aqui. Pronto, acho que ficou assim. Se eu pegar essa região retangular, que é como se fosse o meu plano complexo, certo? E passar na função Z2, Z igual a Z2, a gente tinha duas cópias do plano complexo, né? Se eu passar em Z3, vocês vão ver que eu tenho 3 cópias. É o que eu tenho mesmo aqui, ó. Veja que ela se repete, ó. Tenho aqui uma cópia, outra cópia e outra cópia. Vocês conseguem perceber que essa região é igual a essa região, que é igual a essa região? Tá? Então, a moral da história, eu só precisaria passar uma parte do plano complexo para ter todo o plano complexo pela função Z3. Tá? Aqui, sobre essas curvas aqui, eu tenho pontos onde a função tem tamanho constante, né? O valor absoluto dela é constante, tá certo? E exatamente aqui na origem eu tenho essa cor escura. Veja que na origem está escura e à medida que eu vou me afastando da origem, as cores vão ficando mais claras, né? Porque é o que está acontecendo com o valor absoluto de Z. O valor absoluto de Z na origem é 0. Porque f de 0 é 0.
f de 0 é 0 ao cubo, que é 0. Tá? E à medida que o z aumenta, aumenta como, professor? À medida que o x e o y aumentam, o z ao cubo aumenta também. Tá? O valor absoluto de z ao cubo aumenta. Tá? Por isso que as funções, as cores estão ficando mais claras à medida que eu vou me afastando mais da origem. Tá certo? Olha só como é que a gente tem aqui para a função elevada a z. Olha que legal. Esse aqui seria a representação da função exponencial complexa. Por que eu tenho regiões muito escuras aqui para o x pequeno? Porque olha só, como é que a gente definiu e elevado a z? E elevado a z, E elevado a x, aqui é o x é real, esse aqui é a exponencial real, vezes cosseno de y mais i seno de y, certo? Esse cara tem sempre tamanho 1, então isso aqui não vai influenciar esse comportamento para a gente não. Mas o que influencia o tamanho, a gente já viu que o módulo de E elevado a z, que é E elevado a x, é influenciado pelo x. E a gente sabe que E elevado a x ela tem esse comportamento aqui. Quando o x tende a menos infinito, a função vai para zero. Quando o x tende a infinito, a função explode. Né? Então veja que à medida que o meu x aqui vai diminuindo, eu vou tendo pontos cada vez mais escuros. Por quê? Porque o valor absoluto dela está diminuindo. Tá certo? Então, à medida que o x vai diminuindo, é condizente com o que está aqui, né? O valor absoluto vai diminuindo, a gente vai tendo representações mais escuras, tá certo? Ou seja, está indo para zero a função nessa direção. Ao passo que se eu for na direção contrária, a função rapidamente vai para infinito. E aí você consegue perceber isso porque a distância entre essas retas aqui, estão ficando cada vez menores, não é? Aqui a função vale 1, aqui a função vale 2, aqui a função vale 3, aqui a função vale 4, aqui a função... Então veja que à medida que o x está aumentando, ela está aumentando muito rápido, porque a distância entre essas retas está ficando cada vez menor. Tá certo? De novo, condizente com o fato de que o módulo de E elevado a z é E elevado a x. Tá bom? E aqui a gente consegue perceber uma coisa que não tem no caso real, que é a função E elevado a x não é periódica, mas E elevado a z é. E aí o período está... A gente viu que o período dela é 2π, né? 2π... 2πi. Né? A gente viu que o período é imaginário. Mas que o período está relacionado... Que a parte imaginária dela está relacionada com o y, né? Que o y é o argumento da função, né? Lembra? E elevado a z, de novo, é E elevado a x, cosseno de y mais i, seno de y. Então, essa parte aqui é periódica. E aí vocês veem que à medida que eu vou variando o y, deixa eu mudar aqui de cor. À medida que eu vou aumentando o y aqui, eu vou tendo repetições, vamos ver, olha só, eu tenho esse trecho, deixa eu ver se eu pego uma cor que dê contraste aqui. Deixa eu ver se o verde dá certo. Olha só, eu tenho esse trecho aqui, vermelho, terminou aqui, né? Só que ele repete de novo, à medida que eu aumento o y. E se eu diminuir o y, ele vai repetir também. Tá certo? Então, à medida que eu vario o y, eu vou tendo repetições da função. Tá certo? Por quê? Porque a função exponencial complexa, a gente viu que ela é periódica, coisa que a parte real não tem, né? Por fim, olha só que legal isso aqui. Aqui é a função z a quarta mais 1 sobre z a quarta menos 1. Você tem essa função polinomial, que são as razões entre polinômios, tá certo? Olha só a representação dela. Vocês conseguem, olhando para cá, rapidamente encontrar onde a função se anula e onde a função explode, onde a função estaria indo para infinito. Então a gente consegue, deixa eu mostrar aqui para vocês em outra cor. Veja, aqui tem uma região muito escura, outra região muito escura, outra região muito escura, outra região muito escura. Aqui não é não, pessoal. Parece que é, mas porque aqui eu tenho uma reta em preto com outra reta em preto, aí ficou parecendo que aqui é uma região muito escura, mas não é. Tá? Então eu tenho essas 4 partes aqui, esses 4 pontos onde a função, aqui está me dizendo que a região é escura, então ali a função deve ser 0. Ora, mas se a função que eu tenho aqui no problema é z a quarta mais 1 sobre z a quarta menos 1, onde é que isso aqui se anula? Se anula quando z a quarta mais 1 for igual a 0. Quando é que z a quarta mais 1 é igual a 0? Bom, quando z a quarta for igual a menos 1. Então, esses pontos aqui, que eu coloquei aqui, onde a função está escuro, são as raízes, são as 4 raízes de menos 1. Tá? Uma raiz de menos 1 é raiz quadrada de 2 sobre 2 mais i raiz de 2. Essa é a raiz quadrada principal. Se você quiser as outras, basta multiplicar pelas raízes, pelo epsilon 4. Você lembra que são as 4 raízes da unidade, que é i elevado a k. Na verdade é i, né? Aí se você quer as outras, você faz i elevado a k. Então, se você pegar k igual a 0, 1, 2 e 3, substituir aqui, você vai ter essa raiz, essa raiz, essa raiz e essa raiz. Professor, e esses outros pontos aí onde a função tá clara, né? Você vê que tem regiões aqui onde parece que tem uma coisa apontando. Olha, aqui tem um negócio diferente. Olha, aqui tem um negócio diferente. Então, essas regiões onde tem uma luminosidade alta. Então, esse ponto aqui, deixa eu mudar de cor. Esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui e esse ponto aqui são os pontos onde a função vai para infinito. Ora, aqui é 1, aqui é i, aqui é menos 1
e aqui é menos i. Que são justamente, pessoal, os pontos onde isso aqui se anula. Quando é que z à quarta menos 1 é igual a 0? Ou seja, quando z à quarta é igual a 1. Mas a gente já viu que as 4 raízes da unidade são 1, i, menos 1, menos i. São justamente esses pontos que estão aqui. Tá? Então, com essa técnica dos domínios coloridos, a gente consegue identificar rapidamente os zeros da função e o que a gente vai chamar mais à frente de polos, que são os pontos onde a função tem singularidade, tá certo? Tranquilo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa forma de representar. São variáveis complexas. Mas, para a gente, esse não vai ser o procedimento padrão. Tá certo? Porque dá muito trabalho ficar fazendo esses gráficozinhos. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês uma outra maneira de representar, que consiste em a gente ver uma função complexa como uma transformação. Tá? Algo que transforma alguma coisa em outra coisa. Então, a ideia é o seguinte. Para isso, a gente vai usar sempre duas cópias do plano complexo. A primeira cópia eu vou chamar plano Z, né, que é onde eu marco meus números complexos, x mais y. Aqui é o meu número z, igual a x e y, ou x mais y. E eu vou ter o plano w, tá? Onde eu marco os u e v da vida. Tá certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho um u e um v. Claro que esse u e v está associado com esse x e y através da função. Né? Se eu pego a minha função, calculo f de z, o resultado é u mais iv. Né? De novo, u é a parte real e v é a parte imaginária. Então, a ideia é a gente separar. Porque, veja, aqui eu tenho duas dimensões, aqui eu tenho duas dimensões, eu totalizando tenho 4. Eu não consigo juntar isso tudo num gráfico só. Mas se eu separar, né, a parte, o domínio aqui e a imagem aqui, então eu consigo entender o que é que a minha função f faz com os caras que estão aqui, olhando para o que está acontecendo aqui. De novo, assim como no caso do campo vetorial, eu não vou passar todos os pontos aqui na função para saber o que vai acontecer aqui. Porque se eu fizer isso, você vai ter tudo isso aqui mapeado em tudo isso aqui e a gente não entende nada. Então a ideia, assim como no caso lá dos campos vetoriais, é estudar o que acontece com curvas ou regiões no plano V quando você passa ela para o plano, no plano Z para o plano W. Tá? Então, por exemplo, o que acontece com essa região retangular aqui? Ó? Sei lá, eu pego um quadradinho aqui e passo ele pela função. O que vai virar aqui? Ou se eu pegar essa reta, o que vai virar aqui? Tá certo? É isso que a gente vai fazer agora. E quando a gente faz isso, a gente diz que a f ela é chamada de uma transformação complexa, tá certo? Ou um mapeamento complexo. Na próxima aula a gente vai estudar mapeamentos lineares ou transformações lineares, tá certo? Esse é toda transformação linear pode ser escrito como uma rotação, translação e uma magnificação ou uma mudança de escala. Tá? Então a ideia é essa. Eu tenho uma função complexa, f de z, e aí eu crio dois planos separados, que eu vou chamar aqui de plano z e plano w. Vou ver como é que a imagem de uma região aqui, ou de uma curva, nesse plano z, é transformada pela z no plano w. Tá bom? E aí a gente vai ver como é que isso funciona agora através de exemplos. Tá? Então primeiro, vou fazer só dois exemplos e termino o vídeo, porque já está bastante extenso. Então determine a imagem, eu tenho essa região aqui, ó. Parte real de z maior ou igual a 2, eu quero saber o que acontece com ela se eu passar essa região nessa função. Ou seja, como é que essa região se transforma através dessa função no plano W. Tá bom? É isso que a gente vai ver. Vocês vão ver que isso aqui é uma rotação de 90 graus. Então, vamos lá. Isso, na próxima aula vai ficar mais claro. Então, eu quero estudar o que acontece com esses pontos onde a parte real de z é maior que 2. Mas a parte real de z é o x, né? Então, o que eu quero saber é, eu tenho essa região lá no plano complexo, parte real de x maior ou igual a 2. Se a gente for representar isso graficamente rapidamente, x igual a 2 é uma reta vertical, né? X igual a 2. X maior ou igual a 2 é tudo que está sobre essa reta mais o que está à direita dela, certo? Então, eu quero saber o que acontece com essa região quando eu jogo essa região dentro da minha função. Se eu jogar essa região dentro da minha função, o que isso vai dar? Que figura vai aparecer lá no plano W? Tá certo? É isso que eu quero fazer. Então, para saber o que vai acontecer, eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou estudar o que acontece sobre a reta x igual a 2. Quando x for 2. E depois eu vou ver quando x for maior. Tá? Porque não é maior ou igual a 2. Tranquilo? Então, perceba o seguinte. Se eu tomar x, se eu pegar um ponto sobre esse meu conjunto S, estou chamando S o conjunto de pontos onde o x é maior ou igual a 2. Então, eu faço o seguinte. Deixa eu pegar um ponto aqui onde o x é exatamente 2. Tá? Então, estou sobre a reta x igual a 2. Tá? Então, sobre a reta x igual a 2, o meu número complexo z, ele se escreve assim, x mais y, mas sobre a reta x igual a 2, o x é 2. Tá? Aqui o que eu vou fazer? Agora eu vou passar isso na função. Eu vou jogar isso lá na minha função. Eu vou calcular o f de 2 mais
e y. Mas o que que a minha função faz? Ela toma um z qualquer e retorna i vezes z. Então, isso aqui vai ser i vezes esse cara, né? Então, 2 mais i. O que isso vai dar? Bom, vai dar 2i, né? 2 vezes i. I vezes i daí ao quadrado, que é menos 1, então menos y. Tá certo? E agora a gente identifica quem é a parte real, porque eu quero escrever isso como u mais iv. Tá? E a gente identifica agora quem é a parte real e a parte imaginária. Então, quem é a parte real? Quem é o u? O u é o cara que não tem i. Então, é menos y, certo? E quem é o v? O v é o cara que precede o i. É 2. Ou que está depois, tanto faz. Tá? Só que lá na minha região, de novo, eu estou estudando aqui, ó, x igual a exatamente 2. Ao longo dessa reta, o y pode assumir qualquer valor, certo? Desde menos infinito até mais infinito. Então, a minha região, os pontos sobre aquela reta são determinados dessa forma, onde o y pode assumir qualquer valor de menos infinito até infinito, tudo bem? Bom, agora fica fácil de você representar isso graficamente, porque olha só, aqui eu vou colocar o plano z, aqui x, y, e aqui eu vou colocar o outro plano, a outra cópia do plano complexo, que a gente chama de plano w. Aqui é o plano z, aqui é o plano w, e aqui é v e u. Tá certo? Ok. Então, o que eu estou olhando é a imagem dessa reta aqui, x igual a 2. Certo? X igual a 2. Então, eu peguei um ponto qualquer, e se eu calcular o f desse cara, eu sei que ele tem essa carinha aqui, certo? Mas esse carinha, pessoal, olha só, para eu marcar aqui o f de 2 mais y, a gente viu que a parte real dele dá menos y, e a parte imaginária dá 2. Então, a parte imaginária de qualquer coisa que eu vou marcar aqui dá sempre 2. Então, digamos que aqui seja o 2i. Então, digamos que eu estou pegando esse ponto aqui. Só para a gente ilustrar aqui. Esse ponto aqui, a coordenada v dele é sempre 2, né? E a coordenada u dele? Bom, a coordenada u dele é igual ao y, pessoal. Tá? Na verdade, menos o y. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Os pontos que eu quero representar aqui tem que ter todos coordenadas v igual a 2. Então, para que isso seja verdade, tem que ser uma reta, né? Acho que agora ficou mais claro. Porque ao longo dessa reta, a coordenada v desse cara é sempre 2, né? Aqui é que eu marco 2i. Tá? Então, de novo, essa reta é levada pela minha função f, que é a função i vezes z, nessa reta. Tá certo? Porque ao longo dessa reta, veja que o v é sempre 2, e o v para mim é sempre 2. Tá? E o u, professor? O u pode variar de... Como o y varia de menos infinito a infinito, o u também varia de menos infinito a mais infinito. Tá certo? Então, veja que aqui o u está variando de menos infinito a infinito, mas o v é sempre 2. Tá? Então, moral da história, a reta x igual a 2 é mapeada nessa reta v igual a 2i. Ora, e os pontos que estão à direita aqui? Ó, não é muito difícil perceber que os pontos que estão à direita de x igual a 2 vão ser os pontos que vão estar acima de v igual a 2. Tá certo? Então, moral da história, essa região aqui é mapeada nessa região aqui. Tá certo? Aqui eu tenho uma representaçãozinha melhor. Então, olha só. A região S do meu problema, que é a parte real de z maior ou igual a 2, é mapeada nessa região aqui, S, e no plano W, né? Se você quiser, você pode dizer que isso aqui é a parte imaginária de W maior ou igual a 2. Né? É exatamente isso aqui. Tá? Então, essa minha transformação complexa, a função i vezes z, mapeia essa região nessa. Tá? Para terminar a aula, só mais um exemplo, que é o seguinte, determina a imagem. Agora, em vez de pegar uma região, pega uma reta, só a reta mesmo. Então, determina a imagem da reta x igual a 1 sobre a transformação z quadrado. Tá? Então, eu já até adiantei aqui. Olha, nota o seguinte. Nota que sobre a reta x igual a 1, o meu z se escreve assim, né? I mais i, 1 mais i, y. E aí, o que eu vou fazer? Vou passar agora ela na função. Então, a função é z quadrado. Então, vai ser isso aqui ao quadrado. Tá aqui, ó. Então, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, o quadrado do segundo. Tá? I ao quadrado menos 1, você ficou com isso. Então, daqui a gente tira rapidamente o seguinte. Que u vai ser 1 menos y ao quadrado. Né? É a parte real da função. E a gente tira que v é quem? 2y, né? Tranquilo? De novo, o y pode assumir qualquer valor nesse caso, de menos infinito a mais infinito. Não tem nenhuma restrição para o y, não. O x tem que ser 1, mas o y pode assumir qualquer valor nesse intervalo. Tranquilo? Agora, olha só. Perceba o seguinte.
Então, perceba o seguinte. Se eu isolar o y aqui, eu posso escrever assim, ó, y é igual a v sobre 2. E aí eu posso pegar isso aqui agora, pessoal, e jogar aqui. Ó. E aí, no meu plano, o v, eu vou ter u como uma função de v. Aí eu faço o gráfico do que quer que seja aqui. Tá certo? É uma forma simples de a gente interpretar isso. Bora, mas se eu fizer isso, o que é que eu vou ter? U vai ser 1 menos y ao quadrado, mais y é v sobre 2. Então, eu vou ter 1 menos v2 sobre 4. Então, moral da história. Que figura é essa daqui? Ó? Se eu desenhar esse cara, o que vocês acham que eu vou ter? Uma parábola, né? Então, olha só. Então, moral da história. A minha transformação z ao quadrado converteu essa reta, levou a reta numa parábola. Tá certo? Então, deixa eu fazer aqui a representação rapidinho. Tem um desenho melhor lá embaixo, mas é sempre bom fazer. Então, digamos que aqui está o plano z. E aqui está o plano W. Tá? E aí, o que a gente viu foi o seguinte. A reta x igual a 1, né, ao longo dessa reta x é igual a 1, ela é convertida na parábola. Deixa eu colocar os eixos, né? Aqui é v e aqui é u. Foi convertida na parábola u igual a 1 menos v ao quadrado sobre 4. Tá? Se aqui fosse positivo, essa parábola estaria aberta para u positivo. Como é negativo, ela vai estar aberta para u negativo. Tá? Quando v for 0, ela passa em u igual a 1. Então, digamos que é u igual a 1. E aí ela vai ser uma parábola assim. Tá certo? Então, moral da história, a reta x igual a 1 é convertida na parábola u igual a 1 menos v ao quadrado sobre 4 através da transformação z ao quadrado. Tá certo? Você consegue mostrar que z ao quadrado leva retas em parábolas, tá? Não é difícil não. Poderia ser também essa reta aqui, ó. Só que ela vai dar outra parábola assim. Tá certo? Essa função ela leva z quadrado, ela converte retas em parábolas, tá certo? Tanto seja retas paralelas como retas paralelas ao eixo x, como retas perpendiculares ao eixo x. Beleza, pessoal. Então a gente vai ficando por aqui com relação à aula de hoje. Mas na próxima aula a gente vai retornar com esse assunto, com essa parte final, que é só a parte de transformações, tá? E a gente vai ver as transformações são lineares, porque elas são importantes do ponto de vista geométrico, que vocês vão ver que toda transformação linear pode ser decomposta numa rotação, mas com uma translação e uma magnificação ou dilatação. Tá? A gente vai ver isso na próxima aula.